Shalom, família Fonte da Vida, meus queridos, independente da sua religião, da sua igreja, você que está conosco nesta noite, não é? Que nós chamamos a noite do clamor diante de Deus. Sabemos que todos nós nos unindo, clamando de todos os lugares do Brasil, haverá uma resposta de Deus e não vai demorar. Nós não podemos olhar para a situação, temos que olhar para o poder de Deus, que quando se manifestar, Ele é o próprio remédio, Ele é a própria cura para todas as coisas que estão acontecendo sobre o nosso país. Mas nós entendemos que quando nós buscamos a sua face, quando nós abrimos o nosso coração, o nosso Deus, é impossível Ele fechar os seus ouvidos, pois o desejo dele é se inclinar para ouvir o clamor do seu povo. E são milhões, não é, de clamores que estão subindo pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Então é impossível Deus não se sentir incomodado, porque Ele está sendo chamado. Nós não estamos tentando resolver pela nossa força, não é? Mas nós estamos entendendo que tudo isso está nas mãos de Deus e que só Ele pode resolver todas as coisas. E por isso nós gostaríamos sim de interceder diante do nosso Deus, clamar pela sua vida, pela sua família nesta noite. Eu gostaria de basear uma pequena palavra que ela está no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, quando ali o profeta Isaías, inspirado por Deus, está falando do Cordeiro de Deus, Jesus, não é? As qualidades que ele tinha como Cordeiro. É sobre essas qualidades que nós precisamos esta noite nos apresentar diante de Deus. As qualidades que Jesus tinha eram exatamente as qualidades que Deus precisava ver no Cordeiro que seria sacrificado. E então nós somos ensinados quais as qualidades que nos atrai Deus para nós e que pode nos distanciar de Deus. Então, ele diz assim: ele foi oprimido, ele foi afligido, ele foi submisso e não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha que coisa importante. Por que ele não abriu a boca? Você já parou para pensar isto? Por que Jesus não abriu a sua boca, mas ele foi como uma ovelha, não é? Ele foi submisso, ele foi afligido, ele foi oprimido, e ele tinha todos os motivos para abrir a sua boca. Então, eu quero dizer uma coisa assim muito importante para você. Quando nós não abrimos a nossa boca para mostrar a nossa gratidão a Deus, mas em vez disso, em vez da nossa gratidão que deveria sair pela nossa boca, sai a murmuração e as reclamações. Você sabe o que é que nós estamos fazendo? Quando em vez da nossa gratidão sai a murmuração e nós reclamamos,
você sabe que estamos explorando a bondade de Deus. Você já parou para pensar que quando você murmura e você reclama todos os dias sobre a sua vida, porque Deus fez ou porque Deus não fez tal coisa, fique sabendo que eu e você estamos explorando a bondade de Deus. E isso não é muito bom. Ninguém gosta de ser explorado na sua bondade. Ninguém gosta, não é, que o seu amor ele seja realmente ferido, que o amor que a pessoa dá para outra depois recebe como recompensa ingratidão. E Deus é da mesma forma. E por isso, porque independente do que está acontecendo em nossas vidas, Deus continua sendo bom. Deus nunca põe uma máscara para mostrar para nós que Ele está irado, que Ele está revoltado, como se Ele tivesse desejo de se vingar. Não. A Bíblia diz que independente de qual situação eu viva diante dele, Deus continua sendo sempre bom, mesmo quando às vezes as minhas atitudes são ruins, mesmo quando as minhas atitudes não era que ele esperava de mim. E isso nos deixa constrangido. Isso nos faz nos sentir mal. Você não se sente mal? Quando você realmente não sabe agradecer a Deus, mas você sabe pedir, você não se sente mal sabendo que mesmo diante dos nossos erros diante de Deus, Ele continua sendo bom para conosco? Quando lemos que aquelas pessoas morreram no deserto por causa, você sabe do quê? Que muitas pessoas que saíram do Egito morreram no deserto, queridos, por causa do seu estilo de vida marcado pela maneira negativa deles agradecer a Deus. A vida deles era murmurando pelo deserto. Então, isso não é muito bom. Não podemos esquecer que Deus um dia nos tirou da prisão. E quando você estava na prisão, preso nas obras da carne e do adversário, você se lembra o que saía da sua boca? E você se lembra que pelas suas próprias palavras, quantos anos da sua vida você viveu como escravo? E Deus nunca sonhou ou teve prazer que qualquer ser humano viva como escravo neste mundo. Mas muitos colocam a própria algema sobre si e prende suas mãos, seus pés, e não andam mais e não saem mais do lugar, exatamente por causa da sua própria boca, das suas próprias palavras. Então, eu penso que se tivéssemos um pouco de bom senso, queridos, a passagem não é do que aconteceu no deserto, nós iríamos colocar como aprendizado para nós e trazer o temor de Deus em nosso coração. Então, Deus ele nos ensina de diversas formas e devemos aprender a criar temor a Deus em nosso coração. E isso depende muito de como você quer viver. Ora, não estou
dizendo que se murmurarmos ou reclamarmos de alguma coisa, Deus nos faz perecer. Não. Deus não nos faz perecer. Mas quantas portas nós abrimos para o diabo em nossas vidas? Através da murmuração e da reclamação. Quantas portas você já abriu? E pela sua própria boca você se lembra? Quantas confusões você criou na sua vida? Quantos prejuízos você já trouxe? Então isso mostra que a palavra na sua boca, ela tem poder. Ela tem poder diante dos homens aqui na terra. Ela tem poder no meio dos lugares que você anda. E ela tem poder no mundo espiritual. Dependendo do que sai da sua boca, ela pode ser uma porta aberta para o mal, como, dependendo do que sai da sua boca, você fecha a porta para o mal e abre para Deus entrar. Então eu quero dizer o seguinte para você. Quantas vezes você se lembra que você pediu a Deus que te desse alguma coisa? Se lembra? Quantas vezes você pediu e pediu e pediu? E depois que Ele te deu, você começou a murmurar e a reclamar, não é? E você não aprendeu a cuidar então realmente da sua boca. Por quê? Porque você reclamou quando você era solteiro, se lembra? Ah, porque eu não encontro ninguém que me ama, não encontro ninguém que dá certo comigo. E de repente você disse, eu encontrei o amor da minha vida, e você escolheu. Depois que você escolheu, começaram os problemas. Você começou a descobrir um outro lado daquela pessoa. E aí você começou a dizer para Deus, por que que Ele te deu uma pessoa daquele jeito? Uma pessoa mentirosa, uma pessoa estúpida, uma pessoa desse jeito e daquele jeito. Mas espera, quando você pediu, não foi você que insistiu? Não foi você que às vezes com a sua boca falou até o que Deus não falou? Que foi Ele que te deu, que foi Ele que te deu, mas depois você descobriu que você pediu tanto que Ele não te respondeu, porque Ele sabia. Mas aí você com a sua própria boca declarou que Deus tinha te dado, quando na verdade você fez a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Se lembra quando você chorou, gritou para Deus por a porta daquele emprego? Aí Ele te deu. Não demorou muito, você disse que aquele emprego não era de Deus. Aí você foi buscar outro. Aí você deu até testemunho. Aí você contou para todo mundo que foi Deus que te deu. Mas não demorou muito, você mesmo pediu a conta. Aquele emprego, ele era de Deus ou não era? Porque se ele não era, por que que você falou que foi Deus que te deu? E se ele não foi Deus que te deu, então por que que você insistiu que você queria? Quando você abriu aquele negócio seu, e aí você disse que esse era o seu sonho, mas você colocou Deus no meio disso, mas Deus não se lembra de você ter ajoelhado para orar exclusivamente a Ele sobre isso. Deus só se lembra que você chamou o nome dEle assim de longe, quando você estava contando para as pessoas que foi Deus que te deu. E aí como é que fica? Foi Deus que te deu ou não? Quando você disse assim, olha, eu quero aquela casa, você conseguiu.
Mas quando você entrou dentro, você descobriu que não tinha condições financeiras para colocar uma pessoa para te ajudar a limpar aquela casa. Ela se tornou a escravidão da sua vida. De alegria se tornou em desgosto. Não é de um Deus que nos dá coisas grandes, se tornou uma armadilha. Então me explica. Você já parou para pensar que nós cansamos de ver essas coisas? E se formos dar exemplos, nós não vamos terminar hoje. Sabe, tudo isso foi criado pelas palavras que saíram da nossa boca. Palavras que na verdade muitas vezes Deus não compartilhou, porque elas eram contrário que a própria palavra de Deus falava para você. E aí vieram esse tipo de mentalidade. Você sabe como é que Deus chama? A mentalidade do deserto. A mentalidade daquele povo que saiu do Egito e morreu no deserto. A mentalidade deles era, na verdade, falar o que não deveria, reclamar do que não deveria e nunca saber agradecer a Deus. Então eu pergunto para você, adianta você fazer isto e aí Deus vê que você tem a mentalidade do deserto? Por isso que você está vivendo no deserto. Você tornou a sua vida um deserto, cheio de problemas, quando você poderia estar vivendo na terra prometida. É o deserto ou é a terra prometida? O que você vai decidir esta noite para nós orarmos? Eu quero que você pense. Você que parou aí para ouvir esse momento que Deus está te dizendo, é com você. Você quer o deserto, a mentalidade do deserto, ou você quer a vida numa terra prometida? Não, bispo, eu quero. Então aprenda como Jesus fez, como ele obedeceu a Deus e como ele se entregou. E o Espírito Santo, por acaso, não tem nos ensinado sobre isso, queridos? Então, podemos realizar qualquer coisa e sermos vencedores, desde que nós venhamos ter uma atitude que agrada a Deus. Não é desenvolver esse tipo de atitude? Começa em você exercer o controle da sua boca. Não adianta você orar de manhã e à tarde você derrubar a tua oração da manhã com a boca do que você está falando à tarde. Ou você realmente ora pela manhã na certeza que está indo para a terra prometida, ou à tarde com sua boca você vai se sentir no meio do deserto. E Deus está te perguntando sobre isso. Precisa mais? Precisamos ficar aqui a noite inteira, meus queridos? Não. O que eu quero dizer é que Deus quer te ajudar essa noite. Deus está preocupado com as suas palavras. E Ele quer que saia as palavras que produzam milagre e que faz acontecer coisas grandes e maravilhosas no nome de Jesus. Prepara nesse momento o seu coração para nós orarmos, porque eu tenho certeza que Deus quer abençoar. Mas você já decidiu? Você já pensou no que você estava falando? O que você estava dizendo com sua boca?
Então é hora de nos apresentar diante de Deus, que o Espírito Santo quer nos ajudar numa grande cura. E nada melhor do que nos apresentar através da oração, não é? Sabe, mesmo no Salmos 23, no versículo 1, quando se declara o Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor, a bispo, Ele é sim. Mas mesmo Ele sendo o seu pastor, Ele não disse que você estaria isento de problemas. Mesmo Ele sendo o seu pastor, Ele disse que te guiaria. Mas Ele não disse que você passaria o tempo inteiro andando só nos pastos verdejantes. Haveria todo tipo de terreno para você enfrentar. A diferença é que você não faria sozinho. Ele iria fazer com você. E que esta noite assim possa acontecer na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós profetizamos nesta noite o que o Espírito Santo acabou de falar. Ele falou a respeito da nossa mentalidade do deserto. Mas infelizmente muitos ainda têm a mentalidade, Deus, do deserto. Muitos, meu Pai, olham e diz que está olhando, Senhor, os verdes campos. Muitos dizem que estão sendo guiados pelo Senhor, mas até agora não chegaram na terra prometida. Alguma coisa pode estar errada. Errar o caminho, o Senhor não erra. Saber para onde tem que nos levar, o Senhor sabe. Pois aqueles que ouvem a tua voz e te seguem, não ficam perdidos pelo caminho. E nesta noite eu profetizo sobre a vida desta pessoa, que ela, Senhor, vai começar a pensar nas palavras que saem da sua boca. A oração que ela faz esta noite comigo, ela pode destruir amanhã pela manhã. Quando ela levantar mal-humorada, quando ela levantar, Senhor meu Deus, com seus nervos, Senhor, à flor da pele, quando essa pessoa levantar reclamando do seu armário, reclamando do seu fogão, reclamando de todas as coisas dentro de casa. Quando essa pessoa, em vez de usar a sua boca para meditar na tua palavra, ela vai procurar, Senhor, as coisas banais de dentro da sua casa, para levantar a contenda, porque a toalha da mesa está dobrada, porque o copo foi deixado ali, e tantas outras coisas, Senhor, que com certeza o Senhor não compartilha, que são atitudes humanas nossas, mas que muitas vezes criamos, Senhor, um vendaval. Senhor, tem filhos teus que não precisava viver esse vendaval, não precisava viver esta condição que está vivendo. Mas eu declaro, Senhor, no teu nome, tu és o Deus que abre os céus e vem, Senhor, através da nossa oração para restituir o relacionamento com essa família, com este casal. Sim, ó Deus, esta pessoa, ela não vai querer ter mais o pensamento do deserto, pois ela sabe, Senhor, que viver na prisão,
de um lugar escasso, de um lugar que não tem mantimento, e ficar na dependência das pessoas que estão no mundo não é bom. Mas a tua palavra diz que devemos levar a nossa vida para estar, Senhor, na sua dependência. Espírito Santo, trabalha no coração desta pessoa, torna ela uma pessoa calma, toma ela para ser uma pessoa ponderada nas suas decisões. Senhor, esta pessoa que perde o controle sem mais, sem menos, a ação do adversário sobre as palavras desta pessoa já trouxe, Senhor, perdas e prejuízos muito grandes. Mas em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo que o Senhor é o Deus que traz a cura das nossas emoções. O Senhor traz a cura sobre o nosso eu. O Senhor nos levanta para fazer coisas extraordinárias, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Senhor Deus, é nesta noite que nós declaramos que haja uma restauração no relacionamento que essa pessoa está vivendo, uma vida sentimental abalada, ferida, machucada. Muitos lares no mundo estão se destruindo, Senhor, porque não consegue cuidar da sua boca e tem causado tragédias, e no meio do seu povo, por falta de sabedoria, por falta de controlar suas emoções, isto não pode acontecer. Ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo se manifesta de uma forma mais poderosa, de uma forma mais grandiosa, de uma forma sobrenatural, aonde, Senhor, as correntes são quebradas, os muros são derrubados, porque grande é o Senhor nosso Deus em tudo que faz. O Senhor é a força da nossa vida, é a força da nossa salvação, é a força desta pessoa que precisa receber sabedoria, que precisa receber cura interior, que precisa, Senhor, desprender as suas vontades para não se manifestar nos momentos errados. Senhor Deus, esta pessoa que acaba sendo tomado pela mágoa, pela ira, pelo ódio, ela sabe que ela ficará só pelo caminho, mas nunca foi a intenção do Senhor deixar ninguém perdido pelo caminho. Mas nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor nos faz andar por lugares que sozinho nós não poderíamos, pois é o Senhor quem prepara uma mesa para sentarmos e para poder compartilhar com o Senhor de um banquete, Senhor, aonde os teus filhos possam se sentar, serem servidos pelo teu Espírito, e aonde, Senhor, a nossa alma é curada e o nosso espírito é alimentado. Senhor, a flecha, o arco que foi preparado contra a vida daqueles que te servem, seja quebrado ainda esta noite nas mãos, Senhor, do maligno. O plano preparado
às escondidas, para tirar a vida, Senhor, do inocente, seja destruído. Que esta noite o Espírito de vida do Senhor esteja entrando, Senhor, nos lares, entrando nos hospitais, entrando, Senhor, nos quartos, e através da declaração da palavra desta pessoa para o seu próximo, declarando a cura, declarando o milagre. Ouve, Senhor dos céus, e entra com tua mão forte, entra com tua mão poderosa, com tua mão de milagre. Senhor, nós te pedimos que o Brasil seja coberto com as palavras de bênção. Esta nação, como muitos, também já amaldiçoaram suas famílias, os seus próximos, assim também o próprio povo no Brasil. Quantas vezes amaldiçoaram o seu próprio país e disseram tantas coisas, que chegou o tempo que hoje, Senhor meu Deus, as palavras estão caindo sobre o próprio Brasil, como um dia, Senhor, disseram que o sangue de Jesus Cristo caísse sobre ele, sobre os seus filhos. E nós vemos como Israel foi tratado através das gerações neste mundo, os horrores que sofreram, porque disseram que viesse sobre eles o sangue do Filho de Deus. Assim nós também, com nossas bocas, falamos, dissemos, murmuramos, criticamos a nossa própria nação. E agora precisamos, Senhor, do seu perdão, para perdoar a nação como um todo, para perdoar as famílias e os lares, para perdoar, Senhor meu Deus, os governantes, e para mostrar, Senhor, que no teu sangue há vida. Se nos humilharmos, se nós orarmos, a mão do Senhor estará sobre nós para cobrir a nossa vida de uma maneira poderosa e grandiosa. Sim, Deus, não podemos buscar na esquerda ou direita. A direção é reto, é para cima, é em direção, Senhor, à cruz do Calvário, que está acima de qualquer maldição, que está acima de qualquer peste. Nós declaramos e nós falamos que o Senhor abrirá rios no meio, Senhor, do deserto, águas cristalinas correrão pelo deserto, e as sementes que pareciam mortas serão alcançadas pelas águas, e elas, Senhor, se firmarão, brotarão e crescerão, porque a palavra do Senhor assim disse, que elas cresceriam e que rios de água viva correria pelo deserto. Assim esta noite, que rios de água viva corra para o interior do coração dessa pessoa, da sua família e da nação brasileira, pois esta pessoa, eu declaro que ela é bem-aventurada. Eu profetizo que ela será vitoriosa e que o Senhor a chamou para trocar a linguagem dela, para trocar as palavras da boca dela, para mudar os sentimentos do seu coração, das coisas escuras para a luz, das coisas negativas, Senhor, para as coisas certas. Nós declaramos que vai nascer, Senhor meu Deus,
um sentimento, Senhor meu Deus, para remover a escuridão que quer tomar conta desta pessoa. Que ela reconheça que as suas palavras machucaram, feriram, e que agora ela alcança o seu perdão e ela também possa liberar. Meu Deus, nós profetizamos, Senhor, uma noite de grandes respostas do Senhor para o dia que vai chegar. Ó Deus, aquele que clama e aquele que ora não ficará, Senhor, sobre a terra seca, mas, Senhor, será alcançado por este rio poderoso que lava o homem e a mulher dos seus pecados, que o liberta, Senhor, das suas iniquidades e verdadeiramente faz com que o nome do Senhor venha a ser exaltado e engrandecido, porque é assim, ó Deus, que nós declaramos, porque nós não aceitamos que esta pessoa fica presa nos seus próprios sentimentos contrários, aprisionados da sua carne, que esta pessoa seja livre da sua falta de fé, livre, Senhor, dos seus questionamentos errados, e que esta pessoa receba o espírito da mansidão dentro da sua casa, e que possa ela ter as palavras de vida, palavras de milagre, palavras de salvação para aquele que está sofrendo e precisa do seu socorro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você fez a sua oração com o espírito aberto para Deus, você vai sentir na verdade o que você não estava sentindo há tempo. Você vai sentir que Deus, mesmo quando você parou, Deus continuou a lutar por você. Deus continuou a buscar você. Deus continuou a não desistir de você. Então, não há uma pessoa que Deus desista, porque Deus sabe o preço que foi pago. Você às vezes pode desistir. Apesar de você desistir de orar por alguém, Deus não desiste de buscar você. Deus não desiste de lutar por você. Você não poderia mais um pouco orar e clamar por aquela pessoa que talvez está faltando só a sua oração para acontecer um grande milagre, para acontecer uma transformação poderosa e maravilhosa? Deus está te chamando para você voltar para aquilo que você deixou de fazer. Você deixou de clamar. Você deixou de levar sua vida aos pés do Senhor Jesus. Você deixou porque talvez você tenha se decepcionado, ficou desacreditado de tantas coisas. Mas veja bem, vale a pena você fazer mais uma tentativa. Sabe por quê? Porque quando você clamava, você via muitas respostas de Deus. E agora, a força Deus está te dando, a autoridade Ele está te dando, a condição Ele está te dando. Por quê que você não vai fazer essa tentativa de crer que você vai clamar, que você vai expor diante de Deus, e Deus fará que transborde
dentro de você uma forma nova de você falar, uma forma nova para você viver para Deus, e com certeza Ele vai ser o seu pastor, Ele vai te guiar por um caminho seguro. A oração nos leva para um caminho seguro. E a oração, ela realmente não é a janela dos seus olhos, porque ela vai vendo, você vai vendo você mesmo as coisas sendo tocadas e mudadas por Deus. Mas antes de pedir para Deus mudar alguém, pede para Deus mudar você. Antes de você falar das imperfeições de alguém, pede para Deus curar as suas. Antes de você ser aquele crítico de verdade das coisas, pede para Deus, na verdade, também ser um juiz que se compadece de você. E sabe, é assim que você vai voltando a um relacionamento de verdade com Deus. Procura mudar aquelas palavras que constantemente fazem mal para você. Adianta você falar uma palavra que não é uma palavra agradável na hora que você está, não é com o seu coração aí numa situação abalado, e depois você saber que essa palavra, que dependendo como ela sair do seu coração, na verdade ela se torna uma palavra como se fosse a própria feitiçaria. Então, não deixa que você se torne uma pessoa má sem você precisar ir matar alguém. Não deixe que as suas palavras, os seus sentimentos sejam dominados e se tornem uma janela, um caminho por onde Satanás entra. Por onde ele vai entrar? Pela sua palavra. Entenda bem. E às vezes você mesmo é uma pessoa que desvaloriza você. Quando Deus fala do seu valor, você diz que não é nada. Quando Deus fala do seu valor, você diz que é história. Que se Deus realmente se preocupasse, aí você quer que Deus prove o amor dele fazendo um monte de coisas por você. Mas ele já provou. Ele já provou. Agora quem precisa responder para Deus é você. Você realmente já provou que você quer Deus na sua vida? Você realmente já tocou o coração de Deus falando que você precisa dele? Está nas suas mãos. É uma questão de mentalidade. É uma questão da palavra. Substitua o que você pensa pelo que a Bíblia fala. Substitua o que você sente pelo que a Bíblia diz que você tem que sentir. Substitua e você vai ver que coisa maravilhosa. Você vai se sentir bem melhor, preparado para adorar, para cantar e para exaltar o nome do Senhor Jesus. Por isso, que o Senhor Deus possa te abençoar esta noite. E que Ele possa realmente convencer você que você precisa deixar o Espírito Santo te moldar e você tendo humildade de dizer: está errado a forma de eu falar com Deus, de eu me posicionar, a forma de eu tratar as pessoas, não é? Eu preciso aprender
com o exemplo de Jesus. Eu preciso aprender a entrar e sair de todos os lugares. Eu preciso aprender a me comportar em todos os lugares, para que Deus olhe e diga: este é o servo, esta é minha serva, disciplinado, não disciplinado pela dor, não disciplinado pelas perdas, mas disciplinado porque você é inteligente. Você tem uma visão inteligente, um pensamento de quem é inteligente, e por isso, quem é inteligente aplica a palavra de Deus no seu caminho e na sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite debaixo da bênção maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? E se Deus quiser, amanhã às 10 horas estaremos aqui. Fica com Deus.